Faltando apenas 2 semanas para as festas de final de ano, principalmente o Natal, né, se aproximando, mas nem todos gostam de curtir essa época do ano. Na verdade, muita gente tem até dificuldade e não gosta dessa época do ano. Em outros casos, começa a bater uma tristeza, nostalgia, frustração e até um cansaço quando o assunto é fazer compras, preparar coisas. Comigo isso não acontece, não. Oi, Rejane, bom dia. Bom dia, Cleide. Mais uma vez, obrigada por estar aqui no seu programa. Bom dia, você que está nos assistindo. E vamos lá falar dessa síndrome que leva esse nome Grinch por conta de um escritor norte-americano que criou um personagem ali nos anos 2002, por aí. E aí ele pegou e fez esse personagem que é um personagem que não gosta do Natal, que se enfurece com essa data, que não se sente pertencente a esse momento de festividade para a maioria das pessoas. Então, vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Nós somos 5, 1, 2, 3, 7 pessoas. Quem aqui, os meninos das câmeras, quem aqui gosta de Natal? Faz assim. Cleitinho? Não, só tem um que não gosta. É. Você. Eu gosto. Eu amo. Eu amo. Então, e aí, né, considerando que o Natal, ele tem uma presença muito cultural hoje em dia. O Natal, gente, não precisa nem a gente, né, dizer e ressaltar, mas ele é o nascimento de Cristo. Então, o Natal, ele tem um significado muito mais do sagrado do que da festividade cultural. Mas, o que aconteceu? A humanidade, ela sobrepôs essa composição cultural dessa festa e abriu mão muito do significado primário do Natal, que é o nascimento de Jesus. E com essa história, o Natal começou a ter um tipo de vivência que traz algumas exigências. Por exemplo, a gente sempre traz o Natal felicitando a pessoa. Então, a gente já fala assim, Feliz Natal. E para algumas pessoas, o Natal não tem uma conotação de felicidade. Pode ser que tenha ali um sentimento de uma nostalgia, uma tristeza, uma saudade doída de pessoas que se foram. Ou pode ser que o Natal também venha, né, com esse formato de todo mundo estar ali junto, se abraçando, desejando o melhor, de um encontro genuíno entre um grupo familiar. E pode ser que essa família esteja passando por um momento de uma relação permeada por raiva, por frustração, por irritação, por desapontamento, e aí meio que tem naquela obrigação assim, apesar de tudo, Feliz Natal, e aquilo ali sai de uma maneira muito doída. O Natal também tem uma composição forte com a questão de gastos. Então, parece, né, a gente é bombardeado, né, por uma demanda de muita compra, muito presente. E aí, a pessoa se sente também naquela obrigação de ir cumprindo esses papéis. Nossa, eu tenho que arrumar a casa, tenho que pensar na comida, tenho que pensar nos presentes, e esse tem que vai estressando a pessoa e cada vez mais desvinculando ela do sagrado e muito mais colocando ela no cumprimento deste papel cultural. Então, no DSM-5, no CID, que são os lugares que se classificam a doença, não tem a síndrome de Grinch, mas tem esse transtorno afetivo sazonal, que é um momento em que a maioria das pessoas está ali numa sensação de bem-estar, mas para algumas pessoas elas estão com sentimentos muito ruins, de tristeza, de raiva, de frustração, de ansiedade, de irritabilidade ou até mesmo querendo se esquivar, né, dessa participação cultural que o Natal acaba exigindo. Só para informar aqui para os nossos telespectadores,
A Regiane falou do livro, agora eu vou falar para vocês do filme, que é muito bem interpretado pelo Jim Carrey. As caras e bocas que ele faz é fantástico. Se você ainda não assistiu esse filme, que já é bem antigo, né? Assista que você vai se divertir muito. O Natal se tornou sinônimo de corre-corre, né? Como você disse. E isso pode também incomodar algumas pessoas. Como é que a pessoa, por exemplo, eu vou contar da minha casa. Antes era minha mãe e meu pai que eram o centro. Eles faleceram, aí ficou minha irmã mais velha. Vai fazer 4 meses que minha irmã mais velha faleceu. Eu não queria tomar essa responsabilidade e pensei assim, gente, nem vontade eu tenho por conta da morte muito recente. Mas os filhos dela vieram me pedir. Tia, você agora é nossa referência. Faça uma árvore de Natal e tal. E eu fiz a árvore de Natal. Mas a comida vai ficar por minha conta, a organização do amigo secreto fica por minha conta, até os detalhes ficam por minha conta, só que parece que eu não estou muito afim. Como é que eu tento dividir? Administrar isso, né? Sem causar problema. Então, aí nós estamos falando exatamente dos papéis sociais, assim, esse cumprimento. Tem um teórico dentro da psicanálise chamado Jacques Lacan, que ele fala muito desse registro que a gente faz, que é o registro do simbólico, assim, o registro da exigência cultural, dos papéis que a gente tem que cumprir. E não necessariamente para a gente. A gente acaba tendo que cumprir para os outros. E aí é uma situação que fica mesmo constrangedora, porque muitas pessoas lá dentro delas gostariam de passar esse momento do Natal, do sagrado, como um momento de introspecção, como um momento de eu não quero entrar na onda de comprar um monte de coisa, comer um monte de coisa, beber excessivamente, ficar nesse nível de corre-corre. Eu quero ter o Natal um momento reflexivo. E a gente vive num meio social que isso é visto de uma forma muito estranha. Então, aquilo que, lembra daquela frase que eu repito muito, aquilo que sai do pacto causa impacto. Ah, não, mas você não vai fazer, tia, mas como é que a gente abre mão dessa vivência? Então, faz parte do amadurecimento emocional do ser humano entender que a vida pode sim passar por novos formatos. E vão existir pessoas que, de repente, vão querer liderar. Na minha família, aconteceu o Natal, durante toda a minha vida, o Natal era realizado na casa dos meus avós paternos, mas os meus avós maternos é que levaram isso. Aliás, os meus avós maternos eram que tinham mesmo aquela sensação de festividade com o Natal. Os meus avós paternos tinham uma conotação mais religiosa. Mas coincidiu na minha história desses meus 4 avós, né, comemorar o Natal junto e tudo. E os meus avós foram envelhecendo. Alguns faleceram, então já não dava mais esse formato para eles. A família foi crescendo. E uma tia minha, que tinha uma casa maior, falou, tá, eu vou, junto com o esposo dela, que muito participa. Então, fluiu esse formato. Vai ser um formato que vai perdurar a vida inteira? É claro que não. Essa tia minha também vai ter um momento que ela não vai achar mais pertinente realizar o Natal na casa dela e que cada pessoa vá fazendo ali os novos formatos. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente não pode abrir mão, que é ainda, né, fortemente dimensionar o Natal como um momento sagrado, um momento vinculado ao nascimento de Jesus, que essa é a crença primária. Claro. Cleide, eu estava olhando, quem tiver em casa muitas vezes vai ter acesso, né, àquelas plataformas de filmes e tudo, e nós temos, a maioria dos filmes que a gente consome são os filmes norte-americanos. Sim. Então, hoje em dia tem inúmeros filmes sobre o Natal. Tem alguns filmes que são até muito bonitinhos, eles falam de amor, de respeito, de perdão, mas não tem filme de Natal falando de Cristo. Não tem esse cumprimento com o sagrado. Isso é um olhar muito norte-americano. E a gente acabou puxando muito isso. Tem uma informação que eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas pode ser que alguém não conheça ainda. Vamos pegar a figura do Papai Noel. São Nicolau, entre o século 3 e 4, né, depois de Cristo, ele foi uma pessoa que ele herdou muitos bens, porque ele perdeu os pais muito novo,
mas ele começou a distribuir presentes e ele foi muito reconhecido por isso. E aconteceu isso lá na Turquia. Aí depois que veio a lenda do Papai Noel que saiu do Polo Norte e tudo mais. Mas a imagem do Papai Noel que a gente tem se deve a uma campanha da Coca-Cola. Sim. Né? Que começou ali na década de 20, se não me engano. Então, inclusive mudaram a cor, porque era azul e passou a ser vermelho. Passou a ser vermelho. Então, olha como a gente é guiado, pessoal, por essa onda de consumismo e a gente acha, né, que o mundo acaba cobrando da gente essa sensação de uma grande alegria no Natal. Acima de tudo, pode ser que o Natal transmita a sensação de um muito bem-estar, mas acima de tudo, que ele transmita uma sensação de amor, de paz, de vinculação com aquilo que tem de mais primitivo dentro da gente, a nossa relação com Jesus, com Deus, a nossa relação com a fé. Isso precisa ser mais respeitado, isso é o que deve ser respeitado, do que todo esse cumprimento da festividade, da comilança e assim por diante, né? Eu gosto muito da questão dos presentes, porque é exatamente que me lembra Jesus. Porque quando ele nasceu, não foram levar incenso, mirra, ouro, parece. Então, aquilo é muito simbólico. E nessa troca de presentes, principalmente na minha família, quando tem amigo secreto, ou amigo da onça, ou qualquer outra coisa, ele vem imbuído de amor. Isso. E eu acho importante. E uma coisa muito legal. Claro que cada pessoa tem a sua possibilidade, a sua história. Muitas vezes a gente se pega achando que tem que cumprir com um presente assim, assim ou assado. Que tal pensar na possibilidade de falar assim, não, eu vou sair um pouco desse formato e vou me dar a oportunidade de fazer algum presente que eu acho que seja o meu tanto para aquele momento. Não extrapole. Pensando aqui na síndrome de Grinch, dessas pessoas que ficam afetivamente mal, né, temporariamente nessa época do Natal, eu queria fazer uma proposta, assim, que tal você se permitir ir para um formato que seja pertinente para você esse ano? Teve uma vez que minha irmã, ela se permitiu falar, esse ano de Natal eu tive num corre-corre muito grande, eu trabalhei muito, eu decidi que eu não queria ficar naquela compração de presente. E o presente que ela deu foi uma carta. Eu me emociono. Linda. Linda como é a minha irmã. Que legal. Então, eu fico emocionada. Então, que a gente vá para esse encontro genuíno com aquilo que é pertinente para a gente. Nossa, Rejane, mas se eu falar para minha família que eu converse, né? Ah, eu tenho filhos pequenos, como é que eu vou deixar? Converse. Hoje nós vamos nos dar um presente diferente esse ano. Eu quero que o meu presente de Natal para vocês seja a gente fazer um momento juntos, um piquenique não sei aonde. Eu quero que a gente monte uma árvore de Natal, um presépio, faça uma oração. Mas veja o que realmente é da sua singularidade e respeite mais isso. O mundo vai estar bombardeando você para ir para o formato que o mundo deseja. Tem gente que vai para esse formato muito bem e tá tudo certo, também não tem nada de errado. Mas tem pessoas que passam por fase e querem priorizar o Natal de um jeito diferente. Respeite isso, traga esse acolhimento para o seu Natal e não deixe de vincular o Natal a essa mensagem maior que é o nascimento de Cristo. Rejane, eu conheço um senhor, ele deve estar assim na casa dos 60 anos, e a gente conversou um dia sobre o Natal. Ele falou assim, eu detesto Natal. Mas por que você não gosta? Porque quando eu era criança, eu era muito pobre, muito pobre, e morava num bairro que era de gente rica, porque ele morava no fundo de não sei o quê, me contou, não me lembro direito. E as crianças brincavam na rua com brinquedos novos, patinete, bicicleta, velocípede, que na época dele era isso. E ele não ganhava nada, nem um carrinho de plástico ele ganhava. Então aquele sentimento de porque o outro tem, ele não conseguia entender. Hoje, ele tem uma situação financeira estável. Ele com a esposa dele ajudam a fazer a festa de Natal e tal, vem as crianças, todos os filhos, mas ele, capa o gato para dentro do quarto.
Como que a gente ajuda uma pessoa a resolver essa parada? Então, primeira coisa é a gente entender. Ele ficou muito marcado pelas exigências da cultura. Então, ele olhou e falou assim, nossa, todo mundo tem e eu não tenho. A cultura trouxe para o Natal a presenteação, então ele olhava e falava lá, todo mundo estar feliz e eu não. Ele se sentiu dolorosamente distante da maioria, excluído, à margem. E agora ele já está numa outra fase de vida. E aí também, pessoal, a gente tem que pensar, o ser humano é capaz de se ressignificar. Ele não precisa levar o Natal nesse formato de tamanha alegria, empolgação que várias pessoas têm. Mas ele também pode se permitir entender que o Natal, hoje, para ele, não é mais sinônimo só de frustração. Não é mais retomar a marca dos dissabores que ele já teve. O Natal agora já pode ser vivido com o que ele conquistou. Olha o que você colocou, que legal. Ele tem ali uma família, ele tem uma condição financeira que dá mais acesso a isso. A gente tem que tomar cuidado também para não se fixar muito, que é o que a gente chama de eventos traumáticos, em situações que foram muito dolorosas e ter esse radicalismo. Não quero, não gosto. Pessoal, a vida está aqui para a gente usufruir, para a gente se reconfigurar. A gente muitas vezes não faz isso com as máquinas. E espera aí, deixa eu desligar e ligar de novo para ver se fica... Reiniciar. Né? Reiniciar. Às vezes a gente tem que emocionalmente nos permitirmos nos reiniciar. Agora, não comparando, não 880. Ou eu fico aqui no meu quarto, ou eu vou lá e tenho que colocar sorriso falso para todo mundo. Não. Vá no seu tanto, mas vai um pouquinho, não abra mão, não deixe a tristeza, a saudade doída, a frustração, a raiva se sobrepor às oportunidades de um abraço sincero, de um olhar no olho mesmo de uma pessoa e falar eu te amo. Se não der conta de falar, a presença, pegar na mão. Eu tive o meu avô que já faleceu. O meu avô, ele não era de ficar falando assim, eu te amo, mas ele pegava na mão e dava um beijinho e eu abraçava. Oh, delícia! E aquilo ali era um baita de um eu te amo, é uma presença, é uma possibilidade de dizer, né? Esse Cristo que renasce em mim, eu desejo que ele também renasça em você. Vamos entrar, né, nessa conexão de afeto, de amor, de possibilidade, de esperança. Essa sensação de renascimento que a gente está precisando, Cleide. Com o certeza. mundo está passando por uma sensação meio que... como se fosse uma vibração assim meio negativa, meio pesada, meio sem esperança, descrente. Eu acho que o Natal é uma oportunidade da gente falar, opa, na minha pirâmide ali de prioridade, o que eu quero levar lá para cima? O que bate dentro de mim que é a minha verdade? O que eu preciso me acolher? Como é que eu posso me respeitar mais e me colocar no Natal dentro do meu tanto, mas não tão refugiado e nem fixado nesses sentimentos tão ruins. Você sabe qual que é a sensação que essa pessoa me passa? Que ele fala assim, não fico aí, tipo assim, agora eu me vingo. Parece que ele sente tem uma sensação de vingança. Então vamos lá, aí que a gente fala, emocionalmente ele está lá naquele lugar. A vida dele já passou, ele já cresceu, já é outro contexto, tarará, mas a emoção, gente, ela não tem tempo e nem espaço. Às vezes ele já está em outro lugar, em outra fase, mas emocionalmente ele está fixado naquela criança que se sentiu ferida porque eles tinham e ele não tinha. E aí ele ainda está nesse lugar. A gente tem que ter essa flexibilidade interna e se aventurar, se permitir ir se deslocando dessas fixações negativas. Durante essa entrevista você falou umas 3 vezes sobre a falta da pessoa que já se foi. Sim. Você pontuou isso aí. Como que a gente preserva esse sentimento? Eu confessei aqui para vocês, eu tô fazendo porque o meu sobrinho insistiu muito, falou, tia, não deixa isso morrer. Vontade eu não tenho não, mas de repente começou a nascer aquela alegriazinha em mim de novo.
Como é que a gente... Mas isso é uma coisa minha mesmo. Agora, fala isso. Olha lá naquela câmera lá e fala isso para essa pessoa que não quer nunca mais saber de Natal porque perdeu os pais, perdeu um filho. Então, que tal você fazer algumas experimentações ao invés de fechar a cortina e dizer, disso eu não participo mais, dessa cena eu não participo mais. Tem tantos formatos que a gente pode viver o Natal. Tem o formato de uma oração profunda, tem o formato de um acolhimento interno, tem o formato, inclusive, de deixar a presença daquela pessoa de alguma forma ali no nosso meio. Isso. Algumas pessoas têm dificuldade porque é muito doído fazer isso, mas vá no seu tanto, no seu formato, vá se redescobrindo. Que tal, ao invés de se fechar para a oportunidade do Natal, falar, pera lá, eu posso me aproximar dessa noite festiva ou do almoço, né? Porque na nossa cultura é 24 e 25, eu posso me aproximar, mas eu posso me aproximar conectada com a representação que o Natal pode deixar em mim. Ao invés de distanciar da possibilidade sacra, do sagrado, ao invés de abrir mão dessa relação de transcendência que a gente tem que ter no Natal, tá muito 880, eu não quero nada disso. Não vá para esse lugar tão radical. Se dê a oportunidade de entender qual é o jeito que eu quero vivenciar o Natal em mim. Experimente novos formatos, ao invés de excluir de você a possibilidade da vivência do Natal. Regiane, hoje é segunda-feira, né? É. E a gente já começou bem. A semana vai ser ótima, maravilhosa. Bênçãos do Pai Eterno para você e obrigada. Eu que agradeço. Uma semana, gente, com entusiasmo, com vibração boa. Vamos que vamos. É isso aí.